Acredite se quiser, o Supremo Tribunal Federal confirmou que a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e também o passaporte podem ser apreendidos para cumprimento de decisões judiciais e quitação de dívidas. O professor, escritor de livros na área jurídica, doutor Jefferson Botelho, professor universitário, comenta sobre essa decisão do STF. Trata-se de uma decisão polêmica. O STF decidiu no início deste mês que o juiz pode aplicar medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essa decisão tem causado grande discussão no meio jurídico, na sociedade civil como um todo. É evidentemente que o plenário do STF decidiu que medidas como a apreensão da CNH ou do passaporte são válidas desde que não afetem direitos fundamentais, direitos humanos, afetem a dignidade da pessoa humana. E assim, numa sessão recente, o STF ele declarou constitucional um dispositivo do Código de Processo Civil, CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da CNH e também do passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concursos públicos ou participação em licitação pública. Desta feita, ouvintes da 98, a maioria do plenário acompanhou o voto do relator ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas chamadas de atípicas, previstas textualmente no artigo 139, inciso 4º do CPC, essas medidas são válidas, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe rigorosamente o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Esse dispositivo do artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, diz que o juiz, quando dirige o processo, ele vai observar todas as disposições previstas no Código, incumbindo-lhe, dentre outras medidas, determinar que todas as medidas indutivas, medidas coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a chamada prestação pecuniária. Muito embora essa decisão seja recente, portanto, no início do mês de fevereiro, a ação foi proposta no início de maio de 2018 pelo Partido dos Trabalhadores, que naquela época arguiu a inconstitucionalidade desse dispositivo, propondo desta feita a ação direta de inconstitucionalidade. E aí, o que acontece? O juiz, ao aplicar as técnicas, ele deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico, de forma que ele possa resguardar, que ele possa promover a dignidade da pessoa humana. Também deve observar, como eu disse anteriormente, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade da medida, e aplicá-la de modo menos gravoso para o devedor, ou seja, para o executado. Ainda segundo o relator Luiz Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso, e qualquer abuso na sua aplicação, evidentemente, poderá ser coibido mediante a propositura da ação. Nós sabemos que, no início da época ou do período romano, exatamente no ano 326 a.C., a Lex Poeterea Papiria, ela aboliu o chamado nexum. O que seria isso? Era um acordo pelo qual o devedor, ele dava como garantia de um empréstimo a escravidão de si próprio, em nome do credor, em troca da extinção do débito. Evidentemente que isso foi extinto. Evidentemente que o cidadão que tem uma dívida, na execução, o seu patrimônio, os seus bens devem ser atingidos, se for o caso, se houver inadimplemento. Evidentemente que a sua liberdade
que a sua dignidade, que o seu corpo, ele não pode pagar pela dívida neste caso. Então, o que acontece? Essa decisão é uma decisão que tem causado, como eu disse, muita celeuma, é uma decisão, portanto, muito polêmica, mas tem alguns pontos importantes, caros ouvintes, principalmente que a decisão não se aplica aos profissionais que necessitam da CNH ou do passaporte para o trabalho. Você imagina um motorista de táxi que necessita da CNH ou de um comissário de bordo que esteja viajando para o exterior e necessite do passaporte de trabalho. E também a lei, ela não se aplica na chamada dívida alimentar, a chamada pensão alimentícia. Então nós sabemos que, neste caso, o juiz, ao aplicar a lei, e o faz de forma excepcional, ele deve analisar de forma detida, de forma bem fundamentada, no sentido de não obstar ou não violar direitos fundamentais, direitos à dignidade da pessoa humana. Você imagina um cidadão que tenha uma carteira nacional de habilitação apreendida, mas ele precisa desse instrumento. Então seria uma decretação de uma pena de morte, uma decisão dessa natureza, né? Você imagina um cidadão que esteja estudando para prestar concurso, tem um débito na execução, né, sendo executado, ele é proibido de prestar um concurso público, justamente o concurso público, em caso de aprovação, que vai proporcionar que ele pague o seu credor. Então, neste caso específico, é muito interessante que o juiz, ao aplicar a lei, tenha essa consciência para que não esteja praticando uma ação irresponsável, a ponto de violar direitos fundamentais. Deverá fazê-lo de forma excepcional, porque esse tipo de medida é uma medida extrema e só deve ser utilizada em última ratio, quando frustrada todas as tentativas para que o cidadão pudesse honrar o seu compromisso na execução da dívida. Então, essas são algumas preliminares acerca dessa decisão do STF, uma decisão recente, que aí está aplicando em casos de execução por dívida, né? O chamado mal pagador. Então é isso, agradeço a todos e até a próxima oportunidade.